Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao canal Examinando a Palavra de Deus. Quando eu era novo convertido, uma das perguntas que eu mais fazia aos irmãos antigos, aos veteranos da igreja, era: o que é o verbo? E a resposta que eu mais recebia era: o verbo é a palavra. Jesus é o verbo. Sei, mas o que quer dizer o verbo? É a palavra. Era essa a resposta que eu tinha. Mas essa resposta não me convencia. Eu ia para outro irmão, para uma irmã, serva de Deus, antiga na igreja, ia para os pastores e perguntava: mas o que é o verbo? O verbo é Jesus. Sei, mas o que quer dizer o verbo? Eles diziam: o verbo é a palavra. Só tinha essa resposta para mim. Mas eu queria uma explicação lógica para a expressão o verbo. O que é o verbo? Eu sei que o verbo é Jesus. Eu sei que Jesus é a palavra. Mas por que o verbo? Assim como Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o que significa o verbo? Eu pedi muito a Deus que me falasse sobre isso. E é isso que eu venho trazer para você agora nesse vídeo, essa curiosidade. De uma vez por todas você vai saber o que é o verbo. O que significa o verbo? Dizer que o verbo é Jesus, todos nós sabemos que é Jesus. Dizer que o verbo é a palavra, que Jesus é a palavra, todos nós sabemos. Mas por que o verbo? Nós vamos aprender hoje aqui. Então vamos começar examinando o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, que fala do verbo. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 2 diz: ele estava no princípio com Deus. O versículo 2 deixa claro que o verbo, que é Jesus, estava no princípio com Deus, no princípio da criação. Ele estava no Éden, ele participou da criação do homem. O Trino Deus participou da criação de todas as coisas. Então Deus me revelou o verbo ser, que começa na primeira pessoa dizendo: eu sou. Então eu pude achar o verbo. Em Êxodo 3:6, quando Deus se apresentou a Moisés ali na sarça ardente, ele já começou dizendo: eu sou o Deus de teu pai. Uma vez o irmão falou para mim que ali na sarça ardente quem falava com Moisés era Deus o Pai. Mas se você pegar o versículo 2 do capítulo 3, está escrito assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando aparece anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, se refere ao Filho de Deus, a Jesus. Por isso que ele é o verbo, pois no versículo 6 do mesmo capítulo, ele disse a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E para confirmar que é o verbo, Jesus, quem falava com Moisés no meio da sarça ardente, além de anjo do Senhor, com A maiúsculo, no versículo 2, ao Moisés perguntar: se perguntarem o teu nome, o que direi? Ele disse: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Foi o próprio Jesus que apareceu ali na sarça ardente e falou com Moisés. No capítulo 8 do Evangelho segundo João, os judeus questionaram Jesus, disseram que ele tinha demônios. Como pode? Nem tens ainda 50 anos e viste a Abraão? Jesus falou para ele: antes que Abraão existisse, eu sou. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, Paulo disse: e ele é. Olha aí o verbo ser de novo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Em Apocalipse 1:8, ele se identificou a João na ilha de Patmos, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, olha o verbo ser de novo, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí está a resposta do verbo. Era a resposta que eu queria. E ninguém me deu essa resposta. Eu creio que muitos de vocês que assistem esse vídeo, que se interessam na palavra de Deus, já teve essa curiosidade. O que é o verbo? A palavra só não basta. Jesus é o verbo, só não basta. Tem que ter um significado. E o Senhor me revelou que o verbo é o verbo ser. Eu sou a primeira pessoa. Jesus é. Ele é o verbo. O Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Trino Deus sempre existiu. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Só para que vocês entendam o que é o verbo. É o verbo ser. Jesus, ele é o verbo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o pão da vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu sou, disse Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações. Faça o seu pedido de oração nos comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo.